Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Vamos refletir na palavra do Senhor. Um texto que na minha Bíblia tem como subtítulo A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Acharam todos? Quem não achou, acompanhe aqui atrás no Data Show e vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Rogou-lhe, pois, um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugar-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-o com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher e que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dize o mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50, em outras versões, denários. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. E dize, pois, qual deste o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoas? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Podei vos assentar? Bendito é o nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu quero refletir nessa noite com vocês, nessa passagem, e eu fiz questão de lê-la toda, porque queremos pregá-la de maneira expositiva, entendendo tudo aquilo que Deus deseja falar conosco através desse texto. Um texto que muitos de nós conhecemos muito bem, um texto que fala sobre essa mulher que ungiu a Jesus Cristo, estando ele assentado à mesa de um homem fariseu a convite para jantar. O que eu acho interessante desse capítulo 7 de Lucas é que a narrativa de Lucas, ela se diferencia de todas as outras. Lucas, ele como um hábil escritor e historiador, ele organizou as ações de Jesus Cristo com um propósito muito específico, diferente de Marcos, Mateus e até mesmo João. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 7, Lucas organizou os eventos de maneira a dar ênfase na autoridade que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, aqui no capítulo 7, é revelado como aquele que tem autoridade nos céus e na terra, dada por Deus para fazer todas as coisas. Se você, por exemplo, for observar, a partir do capítulo 7, logo no início, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele vai curar o servo de um centurião romano. Um servo de um centurião romano que veio rogar-lhe a Jesus que curasse ao teu servo. E quando este ia com ele a caminho para a casa do centurião, o centurião então lhe disse: olha, não precisa ir ter comigo até a minha casa, porque eu também sou homem de autoridade, e eu mando a um e ele vai, eu mando a outro vir e ele vem, por isso eu creio que se tu somente mandar uma palavra sua, o meu servo ficará curado.
Então Jesus Cristo, ele olha para aqueles que estavam à sua volta e disse para eles: olha, nem em Israel eu vi tamanha fé. Vá e o teu servo estará curado. E o servo daquele centurião, imediatamente, na hora em que Jesus Cristo ordenou a tua palavra, aquele servo ficou curado. E nós vamos ver que no dia seguinte a esse evento em Cafarnaum, Jesus Cristo ele caminha cerca de quase 50 quilômetros e ele vai parar nessa cidade onde ele está, Naim. E quando ele vai entrar na aldeia de Naim, a porta daquela cidade, daquela pequena aldeia, estava prosseguindo uma cerimônia fúnebre, um cortejo fúnebre do filho único de uma mulher que era viúva, aonde Jesus Cristo vai encontrar aquela multidão que saía da cidade para enterrar o filho daquela viúva, vai parar aquele cortejo fúnebre, vai tocar no esquife, vai ordenar ao jovem que estava morto e o jovem vai reviver. E aí nós vamos ver que as pessoas então ficaram maravilhadas com o poder de Jesus Cristo e começaram a dizer: um grande profeta se levantou em nosso meio e Deus visitou o seu povo. Nesse mesmo capítulo, após a ressurreição do filho da viúva de Naim, os discípulos de João Batista vão até ele questionar a mando de João Batista. A mando de João Batista para perguntar o seguinte: ó, és tu aquele que haveria de vir ou ainda haveremos de esperar mais alguém? Note você que é João Batista que está preso na cadeia, que batizou Jesus Cristo, que viu o Espírito Santo descendo sobre a cabeça de Jesus de forma corpórea, como se fosse uma pomba, que ouviu a voz do céu de Deus dizendo: esse meu filho amado a quem me comprazo. Esse João Batista, agora preso por Herodes, a mando de Herodias, naquele momento ele questiona a autoridade de Jesus Cristo e vai e manda os seus discípulos irem até a presença de Jesus e perguntar: és tu aquele que haveria de vir ou ainda esperaremos outro? Gente, João Batista é primo de Jesus, mas aquele momento em que ele estava vivenciando a sua prisão, a sua cadeia, por ele não estar tendo relatos sobre aquilo que Jesus Cristo estava fazendo por causa de estar preso, ele começou a questionar a autoridade de Jesus Cristo e mandou perguntar. E quando os discípulos de João Batista chegaram até Jesus em Naim, Jesus Cristo, ele chegou e pediu para eles: olha, fique aqui um momento que vocês vão ver alguma coisa. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: naquela mesma hora, Jesus Cristo, ele curou vários enfermos, ele restaurou vista aos cegos, restaurou audição aos surdos, fez mudo falar, fez mortos ressuscitar, fez com que paralíticos começassem a andar. E aí ele diz assim: e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E ele disse: ó, vá e anuncia a João Batista que eu sou aquele que haveria de vir, o profeta de quem ele tanto anunciou. E aí ele vai dizer: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E aí nesse momento ele vai começar a fazer um discurso acerca de João Batista, dizendo o seguinte: olha, dentre os nascidos de mulher, não há maior na terra do que João, mas o menor do reino dos céus é maior do que João. E o que vocês foram ver no deserto? Uma cana quebrada? Não. O que vocês foram ver no deserto? Um simples profeta? Não. Digo, muito mais do que um profeta. João é aquele de quem os profetas profetizaram: a voz que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor. Jesus então deu testemunho acerca de João, dizendo o seguinte: ele é aquele que veio para anunciar aquele que haveria de vir após ele, esse sou eu. A autoridade de Jesus Cristo, nesse capítulo 7, no arranjo da literatura de Lucas, vem para mostrar que Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, a partir daquele momento em que Jesus Cristo fez aquele boom, aquele grande movimento espiritual de cura, milagres, grande demonstração de poder, para mostrar aos discípulos de João que ele é aquele que haveria de vir, o nome de Jesus Cristo foi ventilado por todas as partes. E como ele estava em Naim, um fariseu por nome de Simão
desejou conhecer esse Jesus. Mas o que eu acho interessante é que ele deseja conhecer Jesus Cristo não por causa de reconhecer a autoridade dele, mas porque ele queria saber quem ele era. Por que e com que autoridade ele fazia esses milagres? Porque as pessoas acompanhavam por onde ele passava, sendo ali, arrebanhando uma grande multidão em todas as partes por onde ia. Por que o nome dele estava na boca de todo o povo? E ele não tinha conhecimento desse fato. Então ele vai chamar Jesus Cristo para entrar na sua casa. Uma coisa muito interessante, que vale a pena ainda também refletirmos sobre esse relato bíblico, é que nós vamos ver que os 4 evangelhos registram 4 unções, sendo que Jesus Cristo, nos 4 evangelhos, ele recebe uma unção sobre si. Só que, no entanto, o relato de Lucas ele é diferente de todos os demais. Mateus, Marcos e João relatam o mesmo evento, mas Lucas relata um evento que, ainda que possua algumas semelhanças, é diferente. Por exemplo, em Lucas, o registro da unção de Jesus Cristo é feito na casa de Simão, o fariseu. Em Marcos, Lucas e João, o registro da unção de Jesus Cristo é feito na casa de Simão, o leproso. Em Lucas, nós vamos ver que a unção é feita na cidade de Naim, próxima à região de Cafarnaum, onde Jesus Cristo estava. Mas, no entanto, o registro dos outros evangelistas, a cidade onde ele foi ungido é em Betânia, próximo à casa de Maria, Marta e Lázaro. Inclusive, Maria era quem estava ali junto com Jesus e o ungiu, e Lázaro estava à mesa com Jesus, o que não acontece aqui. Em Lucas, nós vamos ver que essa unção é feita por uma pecadora anônima. A Bíblia não registra o nome dela, mas, no entanto, nos demais evangelhos, nós vamos ver registrado que quem ungiu a Jesus foi Maria, irmã de Marta e Lázaro. Em Lucas, nós vamos ver que a unção é feita nos pés. Nos demais evangelistas, a unção é feita na cabeça e nos pés. Agora nós vamos ver uma diferença muito clara nesses relatos, é que em Lucas, quem recrimina a mulher é Simão o fariseu, mas em todos os demais eventos registrados pelos demais apóstolos, quem recrimina a mulher é Judas. É Judas quem vai falar para a mulher, dizer o seguinte: olha, por que esse desperdício? Por que não vendeu esse vaso de alabastro e para que desse esse dinheiro para os pobres? Por que desperdiçar ungindo a cabeça de Jesus com isso, quando você poderia fazer com isso dinheiro e assim ajudar no ministério? Naquele momento Jesus Cristo falou o seguinte: olha, os pobres vocês sempre têm convosco, mas quando Maria fez isso de ungir, ela preparou o meu corpo para o meu sepultamento. Nós vamos ver então que os relatos, embora parecidos, eles possuem também diferenças muito grandes. E nesse relato de Lucas, nós vamos ver, e agora eu quero entrar na mensagem, algumas coisas muito interessantes. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos para a Bíblia Sagrada aí, aonde diz assim, no versículo de número 36, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Simão tinha convidado Jesus Cristo para uma refeição, e muito provável, pelo motivo a qual eu já falei antes, curiosidade, de saber quem Jesus Cristo era, por que ele estava fazendo o que ele vinha fazendo, por que as multidões corriam à volta dele, com que autoridade ele fazia todas essas coisas. E que nós vamos ver algo muito interessante, é que Jesus entra na casa e outras pessoas vão entrar junto, logo a mulher pecadora vai entrar logo depois, porque os banquetes naquela época, dados pelos fariseus, eles não eram a portas fechadas, mas eram portas abertas, principalmente que quando um fariseu convidava um rabi para ir até a sua casa, ele tinha muitas vezes a motivação, não somente de conhecê-lo, mas de testá-lo em seus conhecimentos. Com isso, ele queria público, para poder
demonstrar ali aquilo que ele sabia e o quanto ele sabia em relação a ele, e talvez até tentar humilhar o conhecimento que Jesus Cristo tinha. O interessante que eu coloquei intencionalmente lá no grupo da igreja, eu não sei quem viu, mas uma foto de uma mesa nos tempos bíblicos. Quem viu aqui? Justamente porque eu queria contextualizar essa mensagem, porque quando nós olhamos o quadro pintado por Leonardo da Vinci, da Última Ceia, nós vemos Jesus Cristo ali sentado numa mesa ocidental, feita com cadeiras, sentado à mesa como nós sentamos hoje em dia, mas nos tempos de Jesus Cristo, nos tempos bíblicos, a mesa era muito mais baixa, e as pessoas não se assentavam em cadeiras, elas se reclinavam sobre divãs, pequenas almofadas, e ficavam de lado. A Camila até questionou, nossa, que desconfortável isso. E sim, era o padrão daquela época. E assim as pessoas se deitavam no chão sobre tapetes ali, reclinando-se sobre o divã, com o cotovelo esquerdo apoiado e com a mão direita, eles pegavam e colocavam os alimentos na sua boca, de maneira que ficava praticamente um do lado do outro, comendo a uma pouca distância. E alguns, muitas das vezes, na hora de descansar, eles deixavam o corpo e reclinavam a cabeça naquele que estava às suas costas. Por isso que a Bíblia vai dizer que João, o discípulo a quem ele diz que Jesus amava, porque é João quem fala de si mesmo, nenhum outro evangelista fala isso, mas João, quando ele se refere que ele é o discípulo a quem Jesus Cristo amava, ele sentava sempre à frente de Jesus Cristo, e nesse ato da mesa, ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Nós vamos ver então que Jesus Cristo, ele está agora à mesa daquele fariseu, sentado, não, deitado no chão, com as suas pernas esticadas para trás. Só que alguns protocolos deveriam ser cumpridos por Simão ao receber Jesus Cristo na sua casa. Quando se convidava uma pessoa especial para estar à sua casa se alimentando consigo, algumas coisas deveriam ser feitas, como por exemplo, recebê-lo na porta e dar um beijo em sua testa, ou um beijo em sua face. É o chamado ósculo santo, como nós vemos registrados na Bíblia Sagrada, porque era algo comum. Sempre que você recepcionava alguém, você encontrava-se com aquela pessoa, e para mostrar afetuosidade, para mostrar assim companheirismo, para mostrar que você ama aquela pessoa, você então beijava o seu rosto, beijava a sua face. Quando Judas traiu Jesus Cristo por um beijo, ele não fez algo excepcional, ele simplesmente deu um sinal, dizendo: aquele a quem eu for primeiro e beijar, porque provavelmente, como ele estava fora do ambiente dos seus outros discípulos ali, que eram discípulos com ele, ele beijou Jesus Cristo primeiro e falou para aquelas pessoas: aquele a quem eu beijar, esse o prendei, porque esse é Jesus. Algumas outras coisas deveriam ser feitas ao recepcionar Jesus. Deveria dar água para poder Jesus Cristo lavar os seus pés. Toda vez que um visitante adentrava a casa de um anfitrião, o anfitrião, se ele fosse um homem rico, ele escalava o mais insignificante ou menor de todos os seus escravos para lavar os pés da sua visita, porque as sandálias eram abertas e as ruas da Palestina eram completamente ali despavimentadas, então havia muita poeira, muita sujeira. Os pés das pessoas que entravam, andavam pelas ruas, estavam constantemente sujos, empoeirados. Então era comum, era natural, e ainda mais uma visita de uma pessoa extremamente importante como um rabi, lavar os pés. Se o anfitrião fosse rico, ele teria um escravo. Se ele não fosse rico, fosse uma pessoa comum, o seu filho caçula haveria de cumprir o seu papel. E na falta da opção de um escravo ou de um filho caçula, o anfitrião deveria dar a bacia, pegar e lavar os pés da sua visita. E Simão não lavou os pés de Jesus. Simão também não cumpriu mais um protocolo, que foi de ungir a sua cabeça com um azeite de oliva, que era um azeite comum, comercial, mas que servia para poder ali ungir a cabeça daqueles que estavam visitando, e Simão não fez isso. Só que o que eu acho interessante é que Simão talvez tenha não feito isso com Jesus,
por uma desconsideração que ele teve para com Jesus. Talvez Simão o tenha convidado apenas para aparecer. Talvez Simão o tenha convidado apenas para demonstrar algum interesse, ou talvez por curiosidade apenas, mas no entanto sem levar em consideração que aquele que estaria visitando a sua casa era o nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma coisa muito interessante, é que se um convidado de honra fosse para casa e não fosse recepcionado segundo os padrões e os costumes, ele poderia rejeitar entrar naquela casa, porque ele saberia que o não exercício dessas ações estaria com todas as letras nas entrelinhas dizendo que ele não era bem-vindo. Jesus Cristo, ele aceitou entrar naquela casa, mesmo não sendo recepcionado como deveria, mesmo não sendo honrado como deveria, mesmo não cumprindo para com ele os protocolos que seriam convenientes daquela sociedade, ele ainda assim aceitou entrar na casa de Simão. Jesus sabia que Simão não queria honrá-lo, Jesus sabia que Simão estava ali apenas para questioná-lo, Jesus sabia o motivo pelos quais Simão estava se aproximando dele. Jesus conhecia o coração de Simão, e mesmo assim, sabendo que os motivos de Simão eram errados, Jesus aceitou entrar naquela casa. Sabe, muitas vezes, Jesus sabe que quem está na igreja, muitas vezes estar aqui, não porque o ama de verdade. Jesus sabe que muitas vezes pessoas que estão aqui na igreja estão, mas não porque desejam ter Ele como Senhor. Muitas vezes as pessoas, à semelhança de Simão, se aproximam de Jesus Cristo com objetivos financeiros. Tentam se aproximar de Jesus Cristo com intenções de receber uma bênção, mas sem se preocupar com o abençoador. Não querem a pessoa de Jesus, querem apenas os benefícios de Jesus, querem tirar proveito de alguma coisa. Jesus sabe que tem pessoas a qual muitas vezes ele está na sua casa, mas que não os honram como convém. Mas nem por isso Jesus Cristo deixa de estar na casa, nem por isso Jesus Cristo deixa de vir àquela casa. Sabe por quê? Porque naquela casa, ainda que houvesse um Simão que não queria nada com Jesus, naquela casa ele saberia que haveria de entrar uma mulher que só queria ele, que só desejava ele, que só queria estar na presença dele, que foi ali exatamente por causa dele. Uma mulher que saberia que haveria de encontrar muitas dificuldades e restrições para entrar na casa de um fariseu, porque o fariseu é um homem, digamos assim, é um arauto da moralidade religiosa, ao ponto de ser hipócrita, e ela sabia que ela ia encontrar esse tipo de resistência ao entrar naquela casa. Mas eu penso que ela talvez tenha pensado consigo mesmo: eu sei que eu vou lá, as pessoas vão me olhar atravessadas, mas Jesus está lá e eu sei que Ele vai olhar para mim. Eu sei que eu vou lá, talvez eu não venha ser bem recebida por as pessoas que vão me olhar, vão me julgar, vão me condenar por aquilo que eu faço, por aquilo que eu fiz, por quem eu sou. Mas eu sei que se eu estiver na presença de Jesus Cristo, Ele vai me olhar com um olhar de ternura, e Ele vai atentar para a minha necessidade. Ele não vai olhar para o que eu faço, para o que eu fiz, ou para quem eu sou, mas Ele vai olhar para aquilo que Ele pode fazer em mim. Então aquela mulher, mesmo contra tudo e contra todos, a Bíblia diz que ela entrou àquela casa. Versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou consigo um vaso de alabastro com unguento.
para ir ter com Jesus. A Bíblia não fala de maneira explícita qual era o pecado daquela mulher, diz apenas que ela era uma pecadora, mas era uma pecadora conhecida na cidade. Então, embora não esteja explicitamente relatado aqui o pecado daquela mulher, subentende-se que essa mulher, ela é uma pecadora conhecida na cidade, então muito provavelmente ela seria uma prostituta. Alguns estudiosos relacionam esta mulher com Maria Madalena, aquela que em Jesus Cristo havia expulso 7 demônios da sua vida. Você vai ver no capítulo 8, no versículo 3, logo a seguir a esse relato, falando que Maria Madalena, aquela que em Jesus Cristo havia expulso 7 demônios, se tornou uma mantenedora do ministério de Jesus Cristo, numa atitude de gratidão. Mas isso é uma inferência bíblica, a gente não tem elemento suficiente para afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Mas se isso for verdade, que esta mulher seria Maria Madalena, a qual Jesus Cristo havia expulso 7 demônios, a gente consegue entender o porquê que ela se tornara tão grata a Jesus, ao ponto de fazer aquilo que fez, ao ponto de chegar na casa daquele fariseu e derramar sobre Jesus Cristo, sobre seus pés, um unguento extremamente caro, um unguento que valia o equivalente a 1 ano de trabalho, e isso é muito dinheiro. Nós vamos ver que o pecado dessa mulher é um pecado de uma ordem de classificação que a Bíblia coloca como sendo um dos piores, porque o pecado dela era de ordem sexual. A Bíblia vai falar que pecado por pecado, todos eles ofendem a santidade de Deus, mas no entanto, Paulo vai dizer o seguinte: todo pecado é para fora do corpo, mas aquele que se prostitui, ele peca contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Pecados de ordem sexuais são diferentes em relação aos outros demais, porque é uma maneira como Satanás encontra para humilhar a pessoa, com o objetivo de denigrir a imagem de Deus na vida de um homem e de uma mulher, porque o nosso corpo, ele foi feito para ser templo do Espírito Santo, e no entanto o diabo, ele pega e conduz a pessoa a um estado de degradação moral e sexual, ao ponto dela pegar e usar esse corpo para fins escusos e morais, para fins aos quais Satanás, ele bate palma, enquanto a pessoa com o seu corpo desonra a Deus. Pecados sexuais, eles têm consequências totalmente diferentes, como por exemplo, ele aprisiona aquele que pratica. A pessoa se torna escrava dos seus próprios desejos, começa a se tornar escrava dos seus próprios vícios. Ela muitas das vezes, ela quer largar, ela quer abandonar, ela quer sair dessa vida, mas ela não consegue, porque o diabo a escraviza com o seu pecado. Esse é o tipo de pecado que causa na vida daquele que pratica um fardo muito pesado, porque a pessoa faz, e ela sabe que quando faz, ela está desonrando a Deus com a sua atitude. É um pecado que machuca a alma. Quantos não são as pessoas que levam para a sua vida familiar traumas emocionais, psicológicos, bloqueios tais que não permitem ela ter uma vida sexual plena no casamento, por causa da maneira como ela usou de irresponsabilidade com o seu corpo na sua juventude, porque ela achava que estava conseguindo com isso alcançar prazer sem limite, mas no entanto o que ela fez foi carregar sobre si traumas e mágoas que vão prejudicar a sua vida durante todo o restante. E aí que mora um problema, porque quando nós temos um contato com a santidade de Deus, com a graça de Deus, nós nunca mais conseguimos pecar em paz. Nunca mais conseguimos cometer esse tipo de pecado sem que a nossa consciência nos acuse. Nunca mais conseguimos agir como agíamos, sem que o Espírito Santo arga no nosso entendimento e nos leve uma conscientização do nosso erro. A culpa, ela toma o lugar do prazer. O remorso suprime e suplanta o sentimento de satisfação.
E todas as vezes que nós caímos, nós vemos a nossa incapacidade de nos mantermos de pé, sem a graça de Deus sobre nossas vidas. Aquela mulher era uma pecadora conhecida na cidade, e por causa das suas atitudes, por causa do seu comportamento, por causa das suas ações, ela era taxada por todos aqueles que a conheciam. Mas volte os seus olhos aí ao versículo de número 38 na Bíblia, que diz assim: estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-los com os seus cabelos da cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Observe a atitude daquela mulher. Ela entrou na casa. Eu imagino que agora todos os olhos estão fitos nela. Eu imagino que agora todas as pessoas estão olhando para aquele comportamento dela, o ato dela estar ali, sem ser convidada. E ela vai agora até Jesus Cristo, chorando compulsivamente, talvez ali soluçando com as lágrimas que estão rolando no seu rosto. E ela então começa a molhar os pés de Jesus Cristo com as suas lágrimas, enxugá-lo com os seus cabelos, beijar os seus pés e ungir com unguento. Olha a atitude da mulher. Ela regava com as lágrimas, ela enxugava com os cabelos, ela beijava os pés de Jesus e ungia com unguento. Mas você talvez não tenha observado aí no texto uma das prioridades das ações que ela faz. Volte os seus olhos aonde diz assim: ela primeiro regava com as suas lágrimas, enxugava com os seus cabelos, beijava-lhe os seus pés e ungia com unguento. Observe que antes dela entregar algo externo que ela estava levando consigo, que era a sua oferta do unguento, no vaso de alabastro, ela derrama as suas lágrimas, que são produtos do seu arrependimento. Antes dela demonstrar uma atitude exterior, ela demonstra uma atitude interior. Antes dela oferecer algo externo para Jesus, ela oferece algo interno, lágrimas. Ela derramou as suas lágrimas aos pés de Jesus Cristo. A adoração verdadeira, eu quero que você grave isso, ela não é produto de uma atitude exterior, ela é produto de um movimento que começa aqui dentro, algo que é espontâneo, algo que é intenso, algo que é transbordante. Existem muitas pessoas que vêm à igreja e exteriormente adoram. Exteriormente elas têm alguma atitude, elas têm algumas ações. Eu vejo aqui o Dudu muitas das vezes aqui, ele tentando conduzir a adoração, e ele diz: levanta as suas mãos, feche os seus olhos, erga a sua voz, faça alguma atitude. Mas muitas das vezes a gente vê as pessoas fazendo isso, mas isso muitas vezes é fruto de uma influência externa, porque faz por uma motivação do ministro de louvor. Sabe por que muitas das vezes o ministro de louvor propõe isso à igreja? É porque está faltando em nós, como igreja, a espontaneidade para oferecer uma adoração que vem de dentro. Foi por isso que o Senhor questionou a hipocrisia na adoração, quando Ele diz o seguinte: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que Deus requer, minha, sua, não é adoração apenas gesticulada, mas uma adoração que transborda, que vem de dentro para fora. Porque antes da gente oferecer algo externo, a gente tem que oferecer algo que é produto do nosso interior. Só que a gente não está se comportando assim. E aquela mulher, ela tomou essa atitude. Ela foi até Jesus Cristo e ela derramou aos pés de Jesus Cristo as suas lágrimas, secou com os seus cabelos, beijou os seus pés e quebrou então ali o vaso de alabastro e derramou um unguento caríssimo aos pés de Jesus Cristo. Ela não entregou algo pela metade, ela entregou por inteiro.
A sua ação externa, ela estava em concordância com a sua ação interna. Ela fez o que ela estava sentindo no seu coração, e isso moveu o coração de Jesus. Só que sabe qual é o problema? É que quando nós estamos adorando de maneira espontânea, de maneira assim interior, de maneira assim volúvel, de que vem de dentro, algo que é produto de uma ação do Espírito Santo aqui, fervilhando dentro da nossa alma, existem muitas pessoas que estão apenas olhando. Enquanto a mulher estava adorando, tinha alguém criticando. Enquanto alguém naquela casa estava se derramando na presença de Jesus Cristo, tinha alguém que estava apenas observando e fazendo juízo de valor. Quem era? Simão, o fariseu. E muitas vezes nós temos alguns Simãos fariseus no nosso meio, que não adora, mas critica quem adora, que não faz, mas critica quem faz, que não se derrama, mas critica quem se derrama. A pessoa, quando vê alguém adorando a Jesus Cristo em espírito e em verdade, que a pessoa começa a transbordar a adoração, começa naquele momento se soltar, se desprender, sem vergonha nenhuma, se quebrantar, se derramar diante de Deus, ela começa a questionar dentro dela mesma: para que isso? Fala alto demais, grita demais, levanta a mão demais, se balança demais, para que isso? Para que gritar? Deus não é surdo. E ela começa a questionar a adoração do outro, como se pudesse ela fazer juízo de valor naquilo que o outro está fazendo, como se pudesse ela julgar aquele a quem Jesus Cristo aceitou. Ei, sabe qual é o interessante disso aqui, pastor? É que no versículo de número 39, diz assim: quando viu isso o fariseu, que o havia convidado, ele falou consigo mesmo, dizendo: se este homem fosse profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Observa que Simão, ele não criticou falando. Simão, ele não alçou a sua voz para repreendê-la. A Bíblia diz que ele falava no seu íntimo, falava consigo mesmo. A crítica de Simão, ela não foi nem esboçada. No máximo, talvez ele fez uma careta, uma microexpressão ali de reprovação, de censura. Mas, no entanto, ele não falou nada para ninguém. Só que isso é perigoso. Sabe por quê? Porque enquanto a mulher pecadora estava derramando sua alma e o seu interior na presença de Jesus Cristo, Simão estava no seu íntimo derramando crítica, derramando reprovação, naquele momento censurando a atitude dela, e o pior, também censurando a atitude de Jesus. Sabe, às vezes você não precisa falar nada, mas Jesus sabe exatamente o que passa no seu coração. Jesus sabe exatamente o que vai no seu coração quando uma irmãzinha lá no canto grita, dá glórias a Deus, e você começa a recriminá-la dizendo: para que isso se Deus não é surdo? Deus sabe exatamente o que passa no seu coração, passa na sua mente. Deus conhece, não passa despercebido. Eu talvez não vá saber, mas no entanto, há um Deus no céu. Há um Deus no céu, e que Ele também se faz presente nessa igreja, que Ele sabe exatamente os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua atitude de recriminar aquele que adora, de recriminar aquele que se derrama, de recriminar aquele que está fazendo aquilo que você não faz. Porque sabe qual é o problema? É que a atitude daquela mulher denuncia a falta da atitude de Simão.
A atitude daquela mulher em se derramar perante Jesus Cristo denuncia exatamente a falta de Simão de fazê-lo. E por isso, por ele não fazer, ele está criticando quem está fazendo. Mas quando ele pensava consigo mesmo, se Jesus Cristo fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher e qual é a atitude dela. E aí foi naquele momento que Jesus Cristo, ele irrompe o silêncio. Porque se você observar, até esse momento ninguém havia falado nada. Eu imagino que o clima daquele jantar não deveria ser dos mais agradáveis, uma vez que Jesus Cristo não foi recebido como deveria ter sido recebido na porta. Mas naquele momento em que aquela mulher entra, se derrama aos pés dele, e Simão começa no seu íntimo criticar, não somente a ela, mas também criticar a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele usa de uma maneira pedagógica extraordinária. Ele pega e vai falar para Simão: Simão, e Simão disse, respondendo: uma coisa eu tenho a dizer-te. E Simão então vai: fala, mestre, hipócrita. Estava agora mesmo questionando Jesus Cristo, e Jesus Cristo chega para ele e fala assim: Simão, eu tenho uma coisa para te declarar. Fala, amado mestre. E aí Jesus Cristo vai e conta uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro apenas 50. Note que Jesus Cristo trabalha com porcentagem. Um devia 500 e o outro devia apenas 50, 10% de 500. Mas a questão é que, não tendo eles como pagar, perdoou-lhe a ambos. Não tendo nem o que devia 10, como aquele que devia 500, não tendo como pagar, perdoou a ambos. E aí Jesus Cristo falou o seguinte: me diga, Simão, já que você gosta de julgar, me diga, quem deles amará mais ao credor? O que devia apenas 50 ou o que devia 500? Simão, como um bom julgador, diz: creio que aquele que devia mais. Creio que aquele que devia mais. Então Jesus Cristo, então, olha, julgaste bem. Antes você julgou errado, mas agora você julgou bem. Aquele quem mais é perdoado, mais vai amar. Então Jesus Cristo agora pega o exemplo da mulher para passar na cara de Simão. Olha o que diz o texto aí do versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Versículo 45, tu não me deste um ósculo, tu não me deste um beijo de cortesia, quando eu entrei na sua casa, mas essa, desde quando entrou, ela não tem cessado de beijar os meus pés. Versículo 46, tu não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Jesus Cristo está falando para Simão aqui nesse momento: olha, eu percebi o seu insulto intencional quando eu cheguei na tua casa. Eu percebi esse insulto intencional, discreto, que você fez, de não me tratar como deveria. Mas, no entanto, para Deus, meu Pai, mostrar que eu, por estar aqui na terra fazendo a sua vontade, para não me deixar desonrado diante de você, Deus trouxe até aqui esta mulher, para fazer exatamente aquilo que você não fez. Você não lavou os meus pés, e essa mulher lavou os meus pés com lágrimas. Você não me deu um beijo de recepção, mas essa mulher, desde quando chegou, não cessa de beijar os meus pés. Tu não me destes óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um unguento de altíssimo valor. Foi aí que Jesus Cristo então disse: por isso te digo, que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou.
mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Esse é o nosso Jesus. E aí eu quero fazer algumas ponderações aqui com vocês. O seguinte: o erro de Simão foi porque ele avaliou aquela mulher por sua conduta e pelo aquilo que ela tinha feito. Jesus, no entanto, aceitou aquela mulher, acolheu e perdoou, acreditando naquilo que ela poderia ser. Jesus Cristo, Ele não te ama por quem você é, mas Jesus Cristo, Ele te ama e acredita em quem você pode ser. Porque aquela mulher, ela de pecadora se tornou adoradora, e isso fez toda a diferença. Para Jesus Cristo, é muito mais importante a pessoa do que os seus erros. Aquela mulher, ela não era simplesmente uma pecadora, mas ela aqui, como eu e você, é um filho e uma filha de Deus, perdida e que foi alvo da graça divina. Talvez você e eu possamos dizer o seguinte: olha, mas eu não sou como aquela mulher. Tudo bem, mas na parábola dos dois devedores, aquele que devia 50 e aquele que devia 500, ambos não podiam pagar pela sua dívida, mas Jesus Cristo disse que o credor perdoou a ambos. Ambos mereciam a cadeia, ambos mereciam a prisão, ambos mereciam um cárcere, mas no entanto, Jesus Cristo, representado aqui nessa parábola, Ele está dizendo assim: ó, eu te perdoo, porque não importa se você pecou muito ou se você pecou pouco, o que importa é que você pecou, e sem a minha graça, você não tem como resolver o seu problema com Deus. E aí eu quero te dizer uma verdade muito importante: ninguém vai para o céu ou para o inferno por ser bom ou por ser mal. Não, não, não. Você não vai para o inferno por causa de você ter pecado, e você também não vai para o céu pelo fato de você nunca ter errado. Não, não, não. As pessoas vão para o inferno porque elas rejeitaram a graça de Deus, não se arrependeram dos seus pecados, não crendo em Jesus Cristo, e por isso elas não são salvas. Da mesma maneira, as pessoas que vão para o céu, não vão para o céu por serem boazinhas, por serem moralmente aceitas pela sociedade, por terem uma conduta plausível diante dos homens. Não, não. Sabe por quê? O que garantiu o céu para mim e para você não são as nossas obras, não são os nossos méritos, mas foi o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Logo, quando Jesus Cristo então olha para aquela mulher e diz o seguinte: perdoados são os seus muitos pecados, as pessoas começaram a questionar: quem é esse que perdoa até pecados? E aí eu quero dizer: esse é Jesus, o nosso Senhor. Sabe qual é o grande problema? É estarmos à mesa com Jesus e não conhecermos Ele na sua totalidade. Aqueles que estavam à mesa começaram a questionar: quem é este que até perdoa pecados? Eles estavam à mesa com Jesus, eles estavam próximos a Jesus, mas não conheciam quem Jesus Cristo era. E aquela mulher, que não tinha a teologia daqueles fariseus, que não tinha o conhecimento bíblico, histórico, teológico daqueles homens que estavam ali à mesa, ela sabia muito bem quem Jesus Cristo era. Ele é aquele que tem poder para me restaurar, Ele é aquele que tem poder para me salvar, Ele é aquele que tem poder para me libertar, Ele é aquele que tem poder para me levantar, Ele é aquele que tem poder para me aceitar. E Ele disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Vá em paz.
Sabe, o homem sem salvação, ele vai estar constantemente em um conflito interior em relação a Deus. Ele nunca vai ter paz de espírito o suficiente na sua vida para desenvolver-se a sua espiritualidade. Vai ser sempre uma pessoa que vai ter a sua consciência arguida, acusada por um sentimento de culpa, por um sentimento de remorso, que vai lhe fazer sempre estar aquém daquilo que ele poderá ser. Mas quando essa pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, a sua vida é transformada. O poder do Espírito Santo entra nela e começa a operar um milagre sobrenatural. Um milagre que a Bíblia denomina de regeneração, que nós vamos conhecer como novo nascimento, porque outrora, nascidos segundo a carne, vivendo segundo as concupiscências da nossa carne, nós éramos rotulados como pecadores, como esta mulher. Mas agora, nascido de Deus, nós somos chamados filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, cordeiros da promessa, herdeiros do céu, aonde nós esperamos o nosso Jesus Cristo voltar para nos arrebatar. E aí eu quero te dizer o seguinte: não importa o seu pecado, não importa o que você fez, nem o que você faz, o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder de perdoar e apagar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. O diabo, ele vai sempre se levantar contra mim, contra você, para tentar arguir a nossa consciência, para acusar-nos, para dizer que nós não somos merecedores. E realmente eu posso te garantir, se depender de mim, nada poderia ser feito, porque eu não sou merecedor. Mas no entanto eu louvo a Deus, porque Jesus Cristo um dia me amou, tanto quanto amou a cada um de vocês aqui nessa noite, ao ponto de descer dos seus altos céus, para morrer na cruz no nosso lugar, para conquistar a nossa salvação, para dizer para você hoje: ei, eu quero lhe dizer que tem jeito para você, ainda que o diabo diga que para você não tem jeito para você, tem jeito para você, tem jeito para você. Mas aí que está. Você pode sair daqui dessa noite da mesma maneira como você entrou, rotulado por aquilo que você faz, humilhado por quem você é. Ou você pode nesse dia, na noite desse dia, tomar uma decisão que aquela mulher tomou, se colocar aos pés de Jesus Cristo e ter a sua vida completamente transformada. Completamente transformada. Sabe por quê? Porque ela entrou naquela casa oprimida e humilhada, mas saiu daquela casa exaltada e justificada. Jesus Cristo disse: vá, a tua fé te salvou. Eu convido o grupo de louvor a estar aqui à frente, e eu convido a igreja também a se colocar de pé. Eu creio nesse Jesus que salva a prostituta, que salva drogado, que salva qualquer pessoa, porque o sacrifício que ele fez na cruz é de um alto valor. O diabo, ele vai tentar roubar essa semente do seu coração, mas nessa noite Jesus Cristo está dizendo para você: eu te trouxe aqui para falar ao seu coração que eu desejo restaurar a sua vida, eu desejo resgatar a sua alma. Talvez você possa estar se dizendo consigo mesmo: não, mas para mim não tem jeito, eu já tentei outras vezes e eu não consegui. Eu quero lhe dizer que você nunca vai conseguir sozinho. Pode leopardo mudar as suas manchas, ou etíope a sua pele. Poderiam vocês fazerem o bem estando acostumados a fazer o mal? Eu quero dizer que não tem jeito. Assim como não havia jeito para aquela mulher pecadora, não haveria jeito para mim e para você. Mas no entanto, para Jesus, em Jesus, tem jeito sim. Deus pode entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar em você, libertar você desse mal, fazer de você uma nova pessoa, restaurar a sua honra, te dar dignidade.
restaurar a sua moral, fazer de você um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Mas para isso você tem que assumir uma posição diante de Deus. Não adianta nada você estar como aqueles fariseus à mesa, próximos a Jesus e ao mesmo tempo tão distante dele, sentados à mesa com Jesus, mas ao mesmo tempo sem comunhão com ele. Ei! Você não pode sair dessa noite da mesma maneira como você entrou. Eu creio que Deus tem poder para restaurar a sua vida. E a proposta de Deus hoje para você é essa: restauração. Restauração. Deus deseja restaurar a sua vida. Por isso eu gostaria de perguntar aqui se alguém aqui nessa noite, que talvez se encontre, talvez não como aquela mulher, mas eu não sei a maneira como você se encontra, mas não importa a maneira como você se encontra, o importa é que você aqui se encontra. E Jesus marcou um encontro com você aqui nessa noite, porque Ele deseja entrar na sua vida, restaurar a sua alma, restaurar a sua casa, restaurar você por completo. Eu já tentei, não consegui. Nessa noite Deus vai te dar forças, Deus vai te levantar, vai fazer de você um mantenedor da sua obra, do seu reino, vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Mas aí tem que você querer. E se você deseja nessa noite, eu convido a você a colocar a mão sobre o seu coração. Eu gostaria de orar por você aqui nesse momento. Deus deseja restaurar a sua vida, e se você deseja sair daqui restaurado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui restaurado pelo poder que há no nome de Jesus. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão te dizer: olha como você mudou, como sua vida está diferente, como você agora é um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Você vai dizer: é Jesus na minha vida, é Jesus na minha causa, é Jesus em toda a minha família, é Jesus quem faz isso por mim e por você. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e Pai amado, eu quero te louvar nesse momento, nesta hora, Senhor Deus, porque temos pregado a Tua palavra. Senhor Deus, e aqui a Tua igreja, Senhor Deus, está diante de Ti nesta hora, Senhor Deus. Após termos passado esses minutos, Senhor Deus, falando do Teu Evangelho, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura, o Evangelho que levanta o caído, o Evangelho que liberta o oprimido, o Evangelho que dá poder para levantar aqueles que estão prostrados. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor Deus, juntamente com a sua igreja, por cada homem, por cada mulher aqui nesse momento. Senhor Deus, há muitos aqui que precisam de um toque, Senhor Deus, que precisam ser tocados, Senhor Deus, pela Tua presença, que precisam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que precisam ser restaurados, Senhor Deus, em toda a sua maneira de ser. Meu Deus, em o nome de Jesus, vai ao encontro dessa pessoa nessa hora. Em o nome de Jesus, tira as amarras do diabo, Senhor Deus. Arrebenta correntes e grilhões aqui nessa noite. Que nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, cadeias venham cair por terra. Que nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, vidas possam ser libertas e o nome de Jesus há de ser glorificado. Deus, em o nome de Jesus, vai ao encontro dessa pessoa agora. Entra na sua vida, muda o seu coração. Em o nome de Jesus, faz transbordar, Senhor Deus, a sua alma. Em o nome de Jesus, 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 em o nome de Jesus. Se você crer e recebe nesse momento essa oração em nome de Jesus Cristo, nós vamos nessa hora louvar ao Senhor com todas as nossas forças. Você vai fazer como aquela mulher que se derramou diante de Jesus Cristo. Você vai se derramar diante de Jesus aqui nessa hora. E você vai ver como Deus vai entrar na sua causa e vai restaurar você em o nome de Jesus.